E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Kriegner, meu lugar onde você vai encontrar comentários, notícias, você vai encontrar muita base para você entender o que está acontecendo no Brasil e no mundo através de uma cosmovisão bíblica cristã. Agora eu preciso te dar um aviso aqui, olha, não assista esse vídeo se você estiver com o estômago fraco. Que a gente vai falar de um tema que é revoltante, cara. Não dá mais pra gente ficar sendo vítima dessa mídia venenosa, cara. O que eu quero dizer com isso? É que nós estamos sendo feitos de bobo por vários veículos de imprensa, seja imprensa escrita, imprensa online, virtual, na televisão, em diferentes plataformas. É inaceitável o que eles fazem. Eles pegam um fato e eles explicam, analisam esse fato da maneira como eles bem entendem, causam uma série de repercussões na sociedade, prejudicam a vida de pessoas e o trabalho que pessoas sérias estão construindo e saem completamente impunes. E ai de você se você criticar essa mídia. Olha só, dá uma olhada nesse exemplo de uma notícia relacionada ao presidente Bolsonaro. Se liga só a diferença entre um fato noticiado pela Globo relacionado ao Bolsonaro e um fato noticiado pela Record relacionado ao Bolsonaro. A mesma coisa, dois veículos diferentes. Se liga aí. A abertura dos debates na Assembleia Geral da ONU, o presidente Jair Bolsonaro faz um discurso considerado agressivo. Com ataques a governos e à Organização das Nações Unidas. Na Assembleia da ONU, Jair Bolsonaro condena corrupção e violência e defende meio ambiente. O presidente Jair Bolsonaro discursou hoje na abertura dos debates da Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje o discurso de abertura na Assembleia Geral da ONU em Nova York. Um discurso considerado agressivo, com ataques indiretos a governos estrangeiros, a lideranças indígenas e com cobranças à própria ONU. Diante de uma plateia com 150 chefes de Estado, Bolsonaro defendeu a Amazônia e reafirmou a soberania brasileira. Mano, é exatamente a mesma coisa. Eles estão falando sobre o mesmo acontecimento, sobre o mesmo discurso que foi escrito, que está publicado, cara. Não é sobre uma fala espontânea, não é sobre um acontecimento que pegou com relance de câmera. Era um evento sendo observado pelo mundo inteiro, com todas as falas registradas, e ainda assim eles conseguem desvirtuar aquilo que foi falado. Não que a Record tá 100% certa, não que a Globo tá... Não, de jeito nenhum a Globo tá certa, vamos lá cancelar essa hipótese. Mas aqui ó, não que a Record tá 100% certa, mas você consegue ver que o retrato, a reportagem que é trazida ali, os dados, eles são factuais, eles não são de interpretação. Olha só, cara, hoje eu quero falar aqui com você como é que a gente não cai nessa lenga-lenga da mídia, como é que a gente não se torna uma massa de manobra, que qualquer jornalistazinho, qualquer estagiário num desses grandes veículos consegue fazer a cabeça de milhares de pessoas. Cara, tem um estudo que vai mostrar que, na verdade, ler notícias é algo que pode prejudicar até a sua saúde. Eu defendo você ler notícias, eu quero que você leia a notícia, fique informado, você saiba tudo o que está acontecendo. Mas você sabia que ler muitas notícias pode ativar a parte do teu cérebro que te coloca num estado de defesa e faz com que o seu corpo fique em constante tensão? Você fica muito mais suscetível a infecções, você fica muito menos capaz de se auto-recuperar nos seus tempos de descanso. É um negócio estressante, traz malefícios inclusive para o teu corpo. Então a gente não está falando aqui simplesmente uma questão de opinião, cara. A gente está falando de saúde pública. Isso sim é um debate de saúde pública. E olha, esse veneno todo não rola só lá na televisão, ou mesmo só na internet não, esses estão nos veículos de mídia impressa também, cara. Dá uma olhada nesses dois prints aí que eu separei pra vocês. Olha só, os dois falam sobre o mesmo fato. Que fato é esse? Esse cara, que foi na época era candidato a deputado federal, esse cara aqui, ele já foi lá e quebrou uma homenagem que foi feita à vereadora que foi assassinada no Rio de Janeiro, um caso terrível, e ele foi lá e cometeu esse ato que pra mim é um ato mais idiota, desnecessário e desrespeitoso possível. Então isso aqui não é pra defender esse cara, porém, o fato é que ele e mais um foram lá e quebraram uma placa que era de homenagem a ela, a Marielle Franco, e um tava com a camiseta do Bolsonaro, o outro tava falando também, meu partido é o Brasil, enfim, toda aquela coisa lá, todo aquele contexto que você já sabe, não preciso te ensinar sobre o que é. Mas olha só, a manchete do Globo versus a manchete do Estadão. No Globo fala:
Homem que postou foto com placa em homenagem a Marielle quebrada foi candidato a vice de Flávio Bolsonaro. Ou seja, conectando aquele cara ao filho do presidente Flávio Bolsonaro. Já tá aí uma conexão que a gente entende. Agora, no mesmo momento, Estadão posta: candidatos do PSL destroem placa com homenagem a Marielle Franco. Olha só, um foca no fato: candidatos do PSL destroem placa com homenagem a Marielle Franco. O outro foca na conexão existente entre o filho do presidente, ou o próprio presidente, a pessoa que cometeu um ato que está sendo condenado publicamente. Você entende? O que eu quero falar é que assim, ó, o passo número 1, cara, isso aqui é pra você que tá acordando agora pra vida, pra você que já tem aí anos de experiência. Se você quer entender como não cair na ladainha da mídia, você precisa entender uma coisa: você vai ter que ler bastante. Você não vai poder simplesmente seguir um jornal, um jornalista, um influenciador, um cientista político, um cara, um economista. Você não vai poder seguir só eles. Você vai ter que seguir várias pessoas. Então a primeira dica que eu dou pra você é a seguinte: siga muitas pessoas no Twitter. Se você quiser lá olhar o meu Twitter e ver quem eu sigo gente de esquerda, de centro, de direita, de cima, de baixo, do Brasil, fora do Brasil, de tudo que é lugar, cara, porque eu quero saber o que eles estão falando. Eu quero ter uma pluralidade das opiniões, tá bom? Então não é porque eu concordo com todos eles, mas eu preciso ouvir. Por quê? Quando eu escuto as diferentes opiniões e perspectivas, eu vou pro passo número 2, para não cair na ladainha da mídia. Que passo é esse? Número 2 é você saber separar fatos de narrativas. Meu amigo, nas redes sociais e na internet, 95% daquilo que você vai encontrar são narrativas. Pra esquerda ou pra direita, viu? É gente contando a mesma história, falando sobre a mesma coisa. Lembra o vídeo que eu coloquei aqui da Globo versus Record? É isso, cara. Se você não lembrou, volta lá no início do vídeo, você vai saber. Ali a gente vê uma narrativa. Quando o repórter ali do Jornal Nacional, ele vem dizer que um discurso agressivo que foi considerado, você já tá pegando uma opinião de um terceiro, ou seja, já é uma narrativa, não é necessariamente um fato. E a Record está se atendo aos fatos, dizendo: o presidente discursou na frente de tantas pessoas, tratou sobre determinado tema. Isso é um jornalismo muito mais cuidadoso. E aqui eu não tô para defender Record, não tô para defender ninguém. O que eu quero é treinar sua cabeça para que você não venha ser uma massa de manobra da mídia. Então, em primeiro lugar, você segue pluralidade de opiniões. Segundo lugar, você separa fatos de narrativas. O presidente falou isso, vai lá ler o que o presidente falou. O determinado setor da economia também se posicionou daquela outra forma, vai lá ler o que esse setor da economia disse de verdade. E separa as narrativas, separa as opiniões. Uma vez que você tem os fatos junto com você, então você começa a julgar as narrativas. Fatos são fatos, preto no branco, não dá pra questionar. Agora as narrativas você abraça aquelas que você melhor achar, aquelas que tiverem mais afinidade com o que você acredita. E aí você tem que ter cuidado, porque tem muita gente que vai trazer narrativas que são de direita, mas que são falaciosas. É teoria da conspiração, é aquela coisa que não se comprova, que não fica de pé. Se você soma 1 com 2, você fala: cara, como é que vai? Não vai dar 3 isso aqui não. Você tem que pensar bem. Então, separe fatos de narrativas e a sua vida vai ser bem melhor. Cruze as diferentes opiniões e sempre acompanhe aqui o canal do Kriegner. Tem também lá o meu canal do Telegram, lá tem um Amigos do Kriegner no Telegram. Todo dia eu posto um áudio diário sobre aquilo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Me atendo mais aos fatos do que às narrativas, mas eu não me seguro de dar a minha opinião por ali também, e sempre no Instagram. Tamo junto. Se você curtiu, segue aqui o canal, ativa as notificações e compartilha com os teus amigos para que todo mundo seja vacinado e pare de uma vez por todas de cair na ladainha da mídia. Tamo junto.